Olá, estudantes da Rede Municipal de Itabaianinha, especialmente a turma do 7º ano, do Fundamental 2. Para quem não me conhece, eu sou o professor Hernandes, responsável por trabalhar o componente Projeto de Vida com vocês, tá certo? Para essa semana, a nossa agenda de estudos indica o estudo sobre a identidade, dessa vez compreendendo a realidade social, certo? Peguem aí a apostila da semana, caderno, lápis e borracha. E vamos lá para a nossa agenda. A história pessoal. Para entender um pouco sobre a nossa identidade, também precisamos recorrer à nossa história pessoal. E o que vem a ser a história pessoal? Antes mesmo da gente pensar para onde queremos ir e o que queremos ser, é importante que todos consigamos saber de onde viemos, o que gostaríamos de superar ou criar para o futuro. Então, a história pessoal, entender a história pessoal, é conseguir entender e saber de onde viemos. Entender a sua história de vida, a sua origem familiar, aquilo tudo que interfere e interferiu na sua formação. Então, é importante saber a influência da família. A família influencia diretamente a vida de cada um de nós, é claro, pois a sua casa, seus pais, sua família e sua vida cotidiana, por meio de uma rede de relações sociais e afetivas, integram o primeiro momento de conhecimento que crianças e adolescentes têm sobre o mundo. O primeiro contato que você tem sobre o mundo e as primeiras reflexões você recebe da família e das pessoas que você mantém relações afetivas. Essa rede influencia diretamente a personalidade de cada um. Personalidade que a gente já viu anteriormente. Personalidade, ela envolve as características individuais, o tempero de cada um de nós, tá certo? A maneira como nos comportamos em sociedade ou individualmente, tá certo? Por isso, entenda que a família determina, não, ela influencia a formação da identidade e a personalidade de cada um de nós. Por isso que é importante você valorizar suas raízes. Como assim valorizar? Buscar conhecer suas raízes, buscar estudar, entender, perguntar sobre sua origem, tá certo? A origem das pessoas que são importantes para você. Ao conhecermos alguém, de certa forma, nós conhecemos também a sua família, que é seu primeiro espaço de socialização, o primeiro contato social que nós temos, como eu falei anteriormente, é com a família. Contato também de formação, é o grupo social onde adquiriu o seu repertório inicial de comportamento. Qual é esse repertório? Hábitos, costumes e o modo de lidar com os objetos e com o ambiente físico e com os adultos, tá certo? Logo, valorizar as raízes e o que de bom aprendemos poderá nos ajudar a desenvolver a noção de onde podemos chegar. Se nós entendemos o nosso passado, se nós investigamos ele, se nós buscamos nos conhecer melhor, consequentemente, nós teremos condições de traçar melhor o nosso plano de vida, pois nós conseguimos nos entender como pessoas e saber onde queremos chegar, certo? A partir de um determinado momento, você faz essa investigação e consegue desenvolver o seu lado cognitivo, de se desenvolver enquanto estudante, aprofundando seus estudos,
você também desenvolve a sua consciência crítica. O que é essa consciência crítica? É a forma como você enxerga o mundo e a sociedade. Então, a consciência significa o mundo e assumir diante dele uma atitude de não indiferença. Não é ser indiferente ao mundo, é você estar preocupado com o que acontece ao seu redor. É atribuir-lhe um valor, tá certo? Um valor que não seja imposto, não é para ser imposto por alguém. Você precisa fazer isso, não, mas que seja extraído da sua própria experiência de vida. De acordo com a sua experiência de vida, você vai conseguindo analisar as relações e o que acontece ao seu redor, tá certo? Para entender melhor isso que estamos discutindo, vamos lá para a nossa apostila. Vamos lá para a nossa apostila da semana. A apostila que vocês receberam e que nós iremos trabalhar na escola, receberam na escola e que iremos trabalhar essa semana, é a que fala sobre identidade, compreendendo a realidade social e pessoal, tá certo? O G1, nós vamos trabalhar com vocês de 14 a 18, tá certo? Vocês estarão recebendo essa videoaula e esse material na semana de 14 a 18 de junho. O G2 estará recebendo esse material na semana de 18 a 25 de junho, tá certo? Aqui a nossa apostila, eu não vou ler, eu indico que vocês façam uma leitura dela, tá certo? Aqui são alguns pontos que nós abordamos na nossa aula, olha lá, falando da nossa história pessoal, a influência da família, o que vem a ser a consciência crítica, tudo isso aí a gente trabalhou na nossa aula de hoje, tá certo? E a relação que isso tem com o nosso projeto de vida, tá certo? Após a aula, a gente vem aqui, se não entendeu, volta lá na aula e assiste novamente, tá certo? Vamos lá para a nossa atividade sobre o bom senso. Tá certo? Vamos lá. A sinceridade depende da consciência crítica. Aqui, ó, vamos fazer agora uma relação sobre sinceridade e consciência crítica, tá certo? Que temos sobre nós mesmos. Quanto mais verdadeiros conseguimos ser, melhor será o nosso convívio social. Não há como sermos pessoas sinceras se não conseguimos primeiro gerir nossas próprias verdades, tá certo? Você precisa, primeiramente, entender e organizar o que são as suas verdades, o que você entende como verdade, como o que é importante, como aquilo relevante para o dia a dia e o seu convívio social, tá certo? Sobre isso, escreva um pequeno texto que apresente o que você pensa sobre a frase abaixo. Mas vamos perceber agora como está a sua consciência crítica a partir da análise dessa frase. Somente uma frase, olha lá, ó. A sinceridade constrói confiança e amizades verdadeiras. Você vai ler essa frase e vai refletir sobre ela. A sinceridade constrói confiança. Aqui uma palavra-chave. Ela constrói confiança. E também constrói amizades verdadeiras. Pronto. Depois que você refletir sobre essa frase, você vem aqui e escreve um pequeno texto que diga o que você pensa sobre essa frase. O que é que você acha sobre essa frase? Você vai dar a sua opinião sobre essa frase. A sinceridade realmente para você constrói confiança e amizades verdadeiras. O que é que você pensa sobre sinceridade? Tá certo? O que é confiança para você? Fique à vontade. Leia a frase e reflete um pouco e coloque aqui um texto que apresenta o que você pensa sobre essa frase. O que é que você acha dela? Você vai dar a sua opinião sobre essa frase. Com isso aqui, você está já fazendo uma reflexão crítica sobre um tema importante, que é a questão da sinceridade e se ela realmente constrói confiança e amizades verdadeiras. Tá certo? Após
terminar essa atividade, você vai lá, tira uma foto e envia para o seu professor ou professora de projeto de vida, tá certo? Se não entendeu, vai lá, volta na aula. Se não entendeu, dá uma lida no texto novamente, que aqui fala sobre consciência crítica, a importância de saber agir em certas circunstâncias. Aqui, ó, fala também sobre sinceridade, tá certo? Aí, se não conseguir, vai lá e pede uma explicação ao professor ou professora de projeto de vida, ao seu professor da sua turma, tá certo? Finalizamos aqui a nossa videoaula da semana. Espero contar com a participação de vocês nas próximas semanas, tá certo? Saudações, bons estudos e até lá.